Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu, depois que fiz a primeira meditação no domingo, eu venho pedindo a Deus que me ajude a arrumar um tema, achar um assunto, né? Que sirva para alguém, primeiramente para honrar a Deus e que sirva para alguém, né? Que toque no coração de alguém, que traga alguma reflexão ou até mesmo alguma mudança na vida de alguma pessoa, de algum participante, ou de alguém que vai ouvir esse áudio, que vai assistir. Mas eu acho que Deus fez para mim. Acho que todos falam isso, né? Que a maioria dos pregadores ou pessoas que passam a meditação acabam dizendo, não, vocês vão entender o porquê que acabou sendo para mim. Eu vinha sempre pedindo isso em oração, e que Deus me desse tema e me ajudasse. E eu cheguei no setor lá onde eu trabalho, meus colegas estavam falando de uma pessoa, falando de um outro colega de outro setor, falando bem dele. Falavam que ele era um cara calmo, uma pessoa tranquila, do bem. Falavam bastante bem dele, dizendo que até usaram o termo de que ele seria incapaz de fazer mal a alguém, pela tranquilidade dele, a paciência. Até aí tudo bem, concordo com tudo isso, mas o que me chamou muita atenção, e aí veio a ideia de falar sobre esse assunto, é que ele é ateu. E ele já falou isso para mim. Ele não acredita em Deus de maneira nenhuma. E ele está passando tudo isso para eles. Aí veio na minha cabeça, na minha mente na hora. Que exemplo eu tenho dado para esse pessoal que trabalha comigo? Que crente, que cristão eu tenho sido. Porque todos sabem que eu sou cristão, que eu guardo sábado, todos sabem disso. E que exemplo eu tenho dado? Que cuidado eu tenho tido com as palavras? Isso, assim, foi muito forte quando eu pensei nisso. Eu disse, pô, Senhor, obrigado por ter me mandado isso, né? E isso vem acontecendo assim, essa mensagem vem vindo sempre. Outro dia o Marquinhos postou um material no nosso grupo do WhatsApp, que falava um pouco sobre isso do que eu vou falar também. A pregação de ontem, que foi assim linda, a gente viu que o pastor Ailton estava inspirado, foi assim muito bonito aquela pregação, fez muito bem para mim, acredito que para quem estava lá também foi. E também falou um pouco sobre esse assunto. Que tipo de cristão eu tenho sido e o que eu tenho feito, né? E as palavras que eu tenho usado, né? A meditação, eu tinha escolhido uma meditação achando que era eu que ia ler no sábado, o Marquinhos talvez lembre disso, e ele era diretor, e eu disse, Marquinhos, hoje a meditação é minha. Ele disse, não, é da Lígia, a gente foi até olhar e tal. E a meditação que eu achei, assim, procurando a meditação que me chamou a atenção na hora, tem a ver com esse assunto também. E eu vou ler um pedacinho dela, vai ser um pedaço curto, para mim não me estender muito. O título da meditação, a meditação está no Dons para o Povo de Deus, de Ellen White, no dia 12 de novembro. O título da meditação é Refreando a Língua. Se qualquer homem entre vós parece ser religioso e não refreia sua língua, mais engana o seu próprio coração. A religião deste homem é vã. Tiago, capítulo 1, verso 26. E o primeiro parágrafo fala assim: muitos serão pesados na balança e achados em falta nessa importantíssima questão. Onde estão os cristãos que andam de acordo com essa regra? Quem receberá a punição divina contra o falar pecaminoso? Quem agradará a Deus e vigiará continuamente a boca, guardando os próprios lábios? Salmo 141, 3. Não fale mal pelas costas de ninguém. Não ouça coisas ruins de ninguém. Se não houver quem ouça, não haverá quem fale mal. Se alguém fala mal diante de você, desvie o assunto. Recuse-se a ouvir, ainda que os modos da pessoa sejam agradáveis e seus acentos suaves. Ela pode se dizer amiga e ainda assim revelar segredos, apunhalando a pessoa pelas costas. Os cristãos devem ser cuidadosos com as palavras. Em Salmos, capítulo 19, no verso 14, se alguém quiser acompanhar, eu já vou ler, tá?
Salmos capítulo 19, verso 14, diz assim: Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. E em 1 Timóteo, se os irmãos quiserem acompanhar também, 1 Timóteo capítulo 4, no verso 12, fala assim: Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas, para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. É tão maravilhoso a gente ver alguém que realmente inspire outros a buscar a Deus, né? Paulo pede que sejamos um exemplo. Na verdade, sim, eu acho que esse termo usa como modelo, né? A gente tem que ser um modelo, já que o nosso modelo principal é Jesus, e as pessoas às vezes nem conhecem esse nosso Jesus, e a gente tem que ser um modelo para que eles enxerguem Jesus em nós. Fala do modelo para o mundo, o modelo para o mundo no comportamento, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Mas o que seria esse tipo de modelo, né? Como seria um modelo no comportamento? Eu creio que devemos agir como crente, nos revestindo do novo homem, agindo como crente. E andando conforme o Espírito. Não conforme o mundo, mas conforme o Espírito. Isso no nosso comportamento diário. No amor, em Lucas 35, 36, fala muito bem o que é um exemplo, né, no amor, né? Lucas, capítulo 6, versos 35 e 36, fala assim: Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos de Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom, também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Muitas vezes a gente ama por conveniência, ama porque decidimos amar aquela pessoa, aquela situação. A gente precisa orar muito a Deus para ser altruísta, né? Para ter esse amor incondicional. Amor sem condição mesmo, amor, porque Deus nos amou sem condição, né? Devemos ser modelo no espírito. Aí eu achei interessante essa parte que eu busquei sobre isso, e o exemplo no espírito não é só o que a gente tem interiormente, mas quando a gente se expressa, quando a gente exterioriza isso. Às vezes a gente não tem uma harmonia no que fala com o que a gente está sentindo, né? As pessoas chegam... Essa semana aconteceu lá onde eu trabalho, uma pessoa chegou dando bom dia e já foi do meu computador e mexendo no meu telefone, porque tinha dado um problema na linha. Mas, assim, ele deu um bom dia porque tem que desejar um bom dia, é de praxe isso, mas ele não expressou isso. Ele não estava realmente se importando com o que ele estava falando. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E as palavras machucam muito, né? Os estudiosos chamam isso de congruência. A gente tem que ter essa congruência, essa harmonia no que fala com o que realmente está sentindo, o que nosso coração está mostrando. Às vezes a gente é crente, então é educado, mas é mal-humorado, né? Então isso não vai chamar a atenção da pessoa para o modelo cristão. Eu vi uma experiência de um pesquisador japonês. Depois eu pesquisei também para ver se isso de fato era verdadeiro. Outras pessoas fizeram essa experiência, porque ele estava mostrando ali o poder da palavra, o poder que tem o falar, né? A gente sabe que a fala tem poder, ela pode construir, ela pode destruir, ela pode sarar, mas ela pode também machucar muito. E ele fez uma experiência, ele botou 2 copos iguais, com a mesma medida de arroz dentro e com a mesma medida de água. E ele colou num copo uma palavra de gratidão, um obrigado, e no outro copo uma palavra de desprezo, idiota, uma palavra feia e uma palavra bonita. E fez esse teste, ele falava todo dia na frente desses 2 copos, aquela palavra e a outra palavra. Depois de 30 dias, o copo de
obrigado, continuou com uma água clara. E o copo com a palavra feia, ele escureceu e fedia aquele arroz, aquela água depois de 30 dias. Então, assim, ele quis mostrar na prática o poder que tem a palavra, o poder que ela tem para transformar, o poder que ela tem para, né, para construir. Em 1 Coríntios 10, 31, diz o seguinte, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz em Colossenses 3, 23 o seguinte, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E o exemplo na fé agora, vamos falar um pouco. Esse, a gente acabou de falar do exemplo no exemplo no espírito, né? No exemplo no que a gente pensa, no que a gente fala, o que está dentro de nós, o que o nosso coração expressa. E o exemplo na fé. Eu acho que a gente primeiramente tem que estar esclarecido que a palavra de Deus, ela é a autoridade final sobre tudo e qualquer assunto. A gente tem que ter certeza de que a palavra de Deus, ela vai sempre dar o veredito final e é ela que tem toda a garantia para tudo que a gente vive. Mas a gente deve estudar e conhecê-la para poder ter esses argumentos e essa certeza, né? O exemplo na pureza. 1 Pedro 1,16 diz o seguinte. 1 Pedro 1,16. Sede santos, porque eu sou santo. Isso é o exemplo da pureza, o que devemos ser. E Hebreus 12:14 diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa pureza tem a ver com o que o pastor Ailton falou ontem na pregação, que foi ótimo, foi muito bom ouvir. E essa pureza tem a ver com a impureza, ou com a contaminação, que a gente não pode se contaminar com esse mundo, né? Então, não se contamine. A gente não precisa, não deve se misturar com o mundo. A gente precisa se descontaminar do mundo e buscar essa pureza que está em Deus. Em 2 Coríntios 10, 3, 5, diz o seguinte, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, a gente tem argumentos, a gente tem armas, a gente tem ferramentas para não se misturar com o mundo. A gente tem como fazer isso. A Bíblia nos ensina como se descontaminar, como ser cristão no meio desse mundo. Em 1 Pedro 5, de 8 a 11, irmão, já finalizando a nossa reflexão de hoje, 1 Pedro 5, de 8 a 11, diz o seguinte, estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé, enfrente o diabo, porque vocês sabem que o mundo inteiro, os seus irmãos na fé, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte da sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Então, irmãos, assim, que essa reflexão fique a pergunta que ficou na minha cabeça latente assim, durante todos esses dias, essas semanas, que tipo de cristão eu tenho sido? Será que eu tenho vivido a palavra como ela pede que seja vivida, ou eu tenho aceitado o mundo e aceitado o que o mundo diz ser normal? As pessoas têm reconhecido Cristo em mim? Será que a gente está sendo... As pessoas estão vendo Cristo em nós? É muito fácil a gente falar alguma coisa e depois
a gente tem um crédito com alguém, fala uma palavra que não encaixou com o que devia ser falado, uma palavra que magoou essa pessoa, essa credibilidade é tão difícil de conseguir novamente. Né? Então, que a gente tenha muito cuidado com o que a gente fala, um exemplo que estamos dando para essas pessoas, já que, né, a gente se denomina cristão. E se Jesus voltasse hoje, ou se a gente tivesse Jesus sempre do nosso lado, era assim que a gente ia se comportar? Será que eu falaria as mesmas coisas? Eu gosto daquela expressão de que quando eu vou assistir alguma coisa na internet, Deus está aqui no meu ombro, vendo tudo que eu estou assistindo. O que eu vou falar para as pessoas que Jesus esteja do lado, será que eu falaria isso? Então, que Deus nos ajude e nos abençoe, nos dando sabedoria e nos ajudando a ser verdadeiros cristãos, para que as pessoas consigam enxergar esse Deus maravilhoso, esse Jesus em nossa vida. Esse era o que eu tinha para falar hoje. E é meu desejo em oração. Amém. Muito obrigado, irmão Jael. Realmente a reflexão é muito importante que você passou hoje. E muito interessante também, né? E gostosa de ouvir. Poderia falar muito mais tempo, que estava muito interessante, realmente. E essa é a nossa luta, né, irmãos? A nossa luta diária, realmente, de cada um individualmente, essa questão de nós sermos verdadeiros cristãos. É tão difícil para nós, né, seres humanos falhos, e muitas vezes a gente vai pelo sentimento, né? A gente abre a boca muitas vezes querendo expressar o que a gente está sentindo na hora, né? E muitas vezes a gente pode falar algo que a gente vai se arrepender muito, né? Então, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a controlar essa nossa mania de falar sem pensar, né? Que a gente possa sempre pensar, e como Israel falou realmente, sempre como se Jesus estivesse ao nosso lado, né? O que Jesus falaria, não é mesmo? Em cada ocasião. Que Deus ajude a todos para que todos nós possamos assim crescer espiritualmente e realmente as pessoas possam olhar Cristo em nós. Esse é o nosso objetivo, né? Com a graça de Deus. Bem, irmãos, alguém quer fazer mais algum comentário a respeito do assunto? Fique à vontade. Ainda temos um tempinho. Também agradeço, Israel. É sempre, como disse o pastor, é uma luta mesmo, dia a dia. Quando essa questão do falar, né, falar de alguém, ou citar e dizer a palavra que não devia, é sempre bom a gente realmente pensar que Jesus está ao nosso lado, está sempre nos policiando. Deus nos ajude, né? Me ajude também a me policiar sempre nesse sentido. Porque, às vezes, uma palavra precipitada não tem como a gente voltar atrás. Obrigada. Se mais ninguém tem algo a falar, nós vamos ter uma palavra de oração para finalizar, né? E o irmão Israel vai dirigir essa oração. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Senhor, obrigado por até aqui ter nos ajudado. Senhor Deus, santificado seja o teu nome, santificado seja tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é maravilhoso para nós, Senhor Deus, ajude-nos a te buscar, ajude-nos a fazer o que é correto aos teus olhos. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas faltas, Senhor Deus. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos conduza, nos ajude a ser modelos para os nossos irmãos, Senhor Deus, que a gente possa ter a alegria de trazer alguém para Ti, Senhor, e conseguir mostrar o Teu amor a alguém, Senhor Deus, que esse alguém queira Te buscar verdadeiramente e seja mais um para o Teu rebanho, Senhor Deus. Por favor, nos ajude com isso. Seja com cada pedido que foi feito, Senhor, seja com cada pedido que está no coração, que não foi falado, Senhor Deus, que o Senhor conhece, o Senhor sabe, que a gente possa, Senhor Deus, te buscar mais e mais. Abençoe cada um que está aqui, Senhor Deus. Perdão pelas nossas faltas e pecados. Continue conosco. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos, agora e sempre. Amém.